Bom dia, 23 de agosto, 9h10 da manhã. Vamos seguir nossa análise diária dos pares de moeda e mercado europeu aí derretendo com o resultado fraco do PMI, né? Mas antes disso, vamos fazer aquele tradicional pedido. Dá uma curtida no vídeo, segue o canal, faça um comentário para ajudar com que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas que, assim como você, gosta de acompanhar o mercado, gosta de fazer a leitura de precificação dos ativos e principalmente dos pares que aqui falamos. Euro, GBP e iene, tá ok? Então vamos seguindo aqui. Euro claramente aí conseguindo romper, né, o fundo desse canal, com essas duas linhas amarelas que eu deixei marcado já há algum tempo. Tem algumas linhas laranjas ali e eu já vou mostrar o que é aquilo. Porém, a gente está aqui nessa ideia de que ele perdendo essa região, o próximo alvo está aqui na setinha azul da média de 50, tá? Aqui por volta do 1,06, tá bom? 1,06 com o dólar. O euro fazendo isso, a gente tem claramente uma visão de intenção de chegar ali, tá? E detalhe que ele vai ficar casado com isso daqui, ó. Então ele tem um suportezinho junto com a média de 50, tá? Maravilha. Então vamos jogar pro diário, porque eu já estou ansioso para mostrar para vocês isso daqui. A gente tinha feito um range e essa lateralizaçãozinha aqui, né, que era um ponto que marcou ali de interesse e defesa do preço, justamente porque ele estava com isso aqui, ó. Tá? Então a gente tinha essa região como defesa e ele estava tentando buscar preços mais altos e não estava conseguindo, e obviamente se ele perdesse esse suporte, ele encontraria a média de 200 no diário, tá? Então tá aqui. Quando esse cenário chegou, então para você que está vendo isso pela primeira vez, a gente faz isso todos os dias, mesmo que o gráfico semanal durante os dias tenha pouco movimento, mas a gente acompanha essa análise mostrando o semanal, diário e o de uma hora, com o intuito de que não esqueça o nosso direcionamento, porque os gráficos maiores são aqueles que nos trazem direção, tá? Então a gente respeita a hierarquia de tempo gráfico. Então o semanal diário é o nosso norte, mas ali no H1, que antecede, lógico, todo o movimento, conseguimos acompanhar o que pode ser feito, umas melhores possibilidades de alvo e por aí vai, tá? Então vamos lá no H1 logo, do euro, porque é isso daqui. Tá? Eu deixei esse desenho aqui, quem está acompanhando aí sabe. Então olha que lembra que aqui o que eu esperava, se for um preço que supere essa lateralização, ele faz uma confirmação e segue seu destino e volta para dentro da LTA. Agora, para perder, ele precisa perder isso, voltar e confirmar para poder confirmar essa descida, e olha exatamente o que ele fez. Tanto que, obviamente, né, o retângulo ele não vai andando, mas se a gente trazer ele aqui, ó, a gente continuar o desenho dele, o que ele faz? Ele perde, volta lá, faz o teste, ou seja, ele mostra que esse suporte agora é uma resistência e volta a cair, tá? Então isso que aconteceu, análise gráfica, cara, é maravilhoso isso daqui. E aí, analisando dessa forma aqui, a gente pode traçar fibos, enfim, um monte de coisa, mas qual que seria o próximo alvo que ele pode descer e chegar ali numa condição de falar, opa, peraí, aqui é uma região que eu preciso estacionar, principalmente agora que ele está bastante distante da média de 50, né? O que eu falo aqui todo o tempo, que o preço com a média de 50 é como se fosse aquela borrachinha de dinheiro, você estica e ele tem um limite, né? E aí ele tem um limite ali que você até arrebentar. O preço, quando fica muito longe das 50, ele tende a esperar a média chegar ou voltar na média, tá? Então esse o contexto aqui de perder essa lateralização e confirmar ocorreu, e agora ele está aqui mais embaixo, longe das 50. Quando voltamos aqui no diário, ó, aonde que ele está chegando, né? É porque tem essa linha laranja, eu vou tirar ela, que a gente já entendeu, né? Já confirmou o movimento, mas ó, vou tirar essa linha laranja aqui, que é aquele desenho que eu tinha feito lá do H1, aonde que ele pode chegar? 1,07 aqui, ó, né? Na média de 200. Tá? Essa aqui é uma média de 200 períodos, então 1,07974 seria
um ponto ali. Pode furar um pouquinho, voltar, mas seria a região que ele vai estacionar. Isso por quê? Né? Mesmo com o resultado do PMI fraco, tudo isso que a gente já sabe. Mas é porque ele está longe das 50 e é muito difícil, num time frame maior, o preço ultrapassar médias grandes. Então, média de 200 e 400 ser ultrapassada por time frames assim, é difícil, tá? É muito difícil. Então, esse é o fator que a gente vai acompanhar aqui. Então, era só que eu queria mostrar para vocês que realmente a análise técnica que a gente faz é baseado em padrões de comportamento de preço e não foi diferente nesse caso, né? Perdeu a lateralização, voltou na mesma região, mostrou que o suporte é resistência, tá bom? Vamos lá para o nosso GIBA, o GIBA, né? Não, perdão, o IEN. A gente sempre faz nessa ordem, né? O Nikkei fechou ali com 0,48 de alta. Nesse momento, vou aqui para o semanal, para a gente acompanhar sempre. Temos ali, né, eu fiz uma marcação aqui, o seguinte, tem essa seta enorme aqui que eu tinha marcado que seria um interesse do Ministério das Finanças japonesas em defender a região do 145. Ele falou isso uma vez e cumpriu. O preço derreteu e veio até aqui na região do 137, tá? Então do 145 ele foi para o 137 em 2 semanas. Agora, ele devolveu tudo e mais um pouco. E aí o Ministério das Finanças acabou fazendo uma declaração. Nesse período ele ainda liberou mais dinheiro para os bancos fazer empréstimo, enfim. O Japão está com uma política de controle de inflação diferente do que nós brasileiros somos acostumados. Então ele não tem elevação de taxa de juros, ele acabou dando mais dinheiro para o banco soltar isso no mercado. Então são comportamentos diferentes do que a gente entende como controle de inflação. No entanto, o preço acabou subindo, foi buscar novos patamares, fez um topo superior entre semanas, né, que ele tinha feito o último de 145, acabou buscando 146.500, né, onde que tem essa segunda seta azul aqui. E agora, nessas 2 semanas, olha esse pavio. Então a gente percebe que ele está de fato realmente muito brigado nessa região em não subir. Ele tem uma distância grande da média de 50, onde que eu trago aquela analogia que quando o preço fica muito longe das 50, ele tende a dar uma acalmada nesse ânimo, tá? Então ele está preso entre esses 2 rangezinhos aqui. Então em todas as minhas telas existe essa marcação do topo anterior do 145, a máxima que ele fez agora da semana passada, e ele está preso bastante tempo aqui, há vários dias já, dentro desses 2 ranges aqui. Então eu chamo esse de primeiro andar, o segundo andar, ele está ali preso, e aí pode acontecer várias coisas diante desse cenário. Então quando a gente busca aí uma situação macroeconômica para poder fazer as análises, né, os indicadores que eles vão soltando, os PMIs, e aí a gente vai acompanhando. Mas usando apenas o gráfico ali, a gente vê uma força vendedora muito grande, pressionando, não deixando esse preço subir. Inclusive que se ele perder, né, essa mínima aqui do 144.500, ele poderia construir um retorno ali pelo menos até a média de 20, tá? Eu até falaria pelo menos até a média de 20 ou pelo menos essa região aqui, ó. Espera aí que a linha ficou muito torta. Deixa eu trazer aqui, ó. Eu queria pegar isso aqui. Isso, ó, isso aqui, tá? Que é o 141. Então vamos falar 141, 140, seria ali um suporte que ele poderia se estressar um pouco por essa região, tá? Então precisa primeiro construir essa descida. Ele ainda não construiu, tá? Por enquanto ainda nada feito. Por enquanto os compradores estão fazendo seu papel, estão absorvendo esses contratos, estão segurando o preço nessa região. Bastante atenção. Agora, esse é o gráfico semanal. Quando a gente traz isso para o diário, olha isso, né? Então hoje é quarta, né? Na segunda-feira ele teve essa alta, não conseguiu fazer o mesmo topo anterior, e na terça e hoje já começa a mostrar aí um certo padrão, tá? E o que esse padrão traz para a gente aqui? Apesar de não ser tão forte, mas olha isso, a gente tem um topo mais baixo que o topo anterior, né? A gente tem esse padrão aqui que é chamado, americanos chamam ele de one shoulder, pode chamar assim também,
mas é simplesmente um topo mais baixo que o outro, que é um padrão de reversão, tá? Quando que ele vai confirmar esse padrão de reversão para mim? Ele só confirma esse padrão de reversão quando ele perder esse pavio aqui, ó. Ele perdendo esse pavio aqui, aí sim o próximo cenário seria ele buscar a média de 50, que inclusive ela tem aqui esse suporte, né, que a gente desenhou, olha aqui. Então ele tem essa região também aqui bem estressada, que vai de encontro aqui. Então eu não esperaria, obviamente, ele vir direto, né? O que eu esperaria? Ele ter uma briga por aqui, e aí se ele perder os 140, aí sim a gente assistiria a possibilidade dele buscar essa região aqui do 137, tá? Então, como eu sempre falo, confirmo aqui várias vezes, é uma coisa por vez, uma coisa por vez. Nesse momento, ele tem o papel seguinte, primeiro passar aqui. Agora, o detalhe é que pelo diário a gente consegue ver essa seguinte ideia, que se caso isso que eu estou falando não aconteça, né, e a probabilidade de acontecer não é 50%, mas a gente teria esse outro cenário, que era o que? Ele ficar aqui lateral, né, nessa região que a gente fez a marcação, esperando quem chegar a 50, e aí ele poderia fazer um power breakout, né, que ele buscaria novos patamares. E o que teria economicamente como fator para isso acontecer e que a gente deve ficar de olho é economia chinesa. Então a gente tem que estar de olho nos chineses, no que está acontecendo lá, né, nos indicadores fracos que eles vêm soltando, nas especulações que vêm saindo na mídia, até onde tudo o que pode ser noticiado, até onde que é verdade, até onde que é especulação. Então a gente precisa ficar de bastante olho, filtrar bem também as informações que são absorvidas, porque eles podem causando um grande impacto aí no mercado internacional, obviamente vai atingir a todos, sem exceção, tá? Então a gente tem que ficar de olho bastante nisso para poder tomar as melhores decisões possíveis, tá bom? Quando eu trago isso daqui para o H1, né, aqui a gente consegue ver o porquê que esse range está desenhado. Então ele está fazendo ali fundos ascendentes, né? Tem alguns padrões que ocorreu aqui dentro que é bem bacana de operar, né? Um topo mais baixo, onde que ele perde aqui, depois ele constrói um OCOI aqui e aí ele dá um outro lucro, né? Depois um topo mais baixo, assim sucessivamente. Agora ele está nesse canalzinho aqui, ó, né? Topo de canal, debaixo da média de 200. Então ele está construindo esse padrão realmente de cair. Um detalhe, quando eu utilizo essa leitura de micro movimento para o macro, eu preciso esperar ele confirmar para seguir tendência, tá? Nesse momento, a vantagem para quem espera o preço mais baixo do iene é que ele está abaixo de duas médias. A 50 já começou a apontar para baixo no H1, a 200 o preço está abaixo da 200, então o próximo passo seria ultrapassar esse fundo aqui dos 144, 145. Se ele perder isso, aí viria uma possibilidade maior de ele conseguir chegar lá no 144,300, onde está a média de 400, tá? E aí quando eu trago aqui para trás, ó, ela tem uma região de defesa até grande, né? Tá vendo aqui? Eu vou passar uma linha para ficar melhor desenhado, né? Ó, então, opa. Ele tem, olha isso daqui, tá? Então ele tem essa região. Se ele perder a 400, ele ainda bate aqui para poder, antes de cair, ter uma troca de contratos aí, né? Tem uma briga. Então são várias batalhas no caminho dele aí. Obviamente o mercado japonês se interessa com essa queda do dólar iene, né? No caso aqui a gente está operando ao contrário. Tá? DXY nesse momento 0,33% de alta e o mercado japonês acabou fechando com 0,48%. Mesmo assim a gente está enxergando aqui essa possibilidade do iene estar trabalhando ao contrário do DXY hoje, né? Que geralmente não é assim que está. Vamos seguindo e acompanhar, tá? Então GBP, vamos para o GIBA. GBP-USD. Vou puxar semanal, né? Não diferente, o resultado acabou afetando. Ele que estava, né, nessa lateralização também, tá? Agora ele está testando o suporte dessa lateralização, perdendo o fundo de canal,
tá? Então está bem ali quando ele está fazendo essa lateralizaçãozinha bem no fundo de canal. E caso ele perder, pode ser que ele não volte para confirmar, mas ele pode confirmar essa região aqui. Veja que ele está bem longe das 50, o que não mudaria a estratégia de leitura, ele só perderia o padrão da LTA. Vamos buscar o diário para entender melhor, né? Ele estava quase, né? A lateralizaçãozinha que ainda está marcada, ou seja, o que a gente queria dizer com esse caixote? Eu só acredito nesse preço se ele romper, confirmar e subir, e eu só confio aqui se ele perder, voltar e confirmar para poder buscar essa região aqui das médias grandes que estão cruzadas ali, tá? Então, fora isso, para o GBP, ele ainda pode ficar dentro desse canal aí, tá? Apesar dessa vela estar bem forte, está bem expressiva, mas eu preciso de mais dele para mostrar isso para nós, tá? Para mostrar alguma tendência. Do contrário, se ele acabar ficar por aqui ainda dentro desse caixotão, ele vai estar preso, reagindo a algumas informações de mercado, reagindo aos próprios indicadores, reagindo aos indicadores do euro, reagindo aos indicadores americanos. Hoje ainda tem mais notícias, 10h45 PMI americano, e a gente vai acompanhar, tá? Vendo se isso vai dar realmente. Mas agora ele está 0,85 de baixa, né? Quase 1% aí de queda. Vamos puxar o H1 para ver alguns gatilhos, tá? Olha isso, né? O H1, aquilo que eu sempre falo, olha o tanto que ele está afastado da média de 50, muito afastado da média de 50, bastante atenção com isso. Está batendo muito forte aqui, ó, nesse toque do fundo de canal. Então aqui ele é um preço altamente defendido, e todas as vezes que ele esteve aqui ele estava longe das 50, tá vendo? Até no momento que ele estava próximo à média de 50, né? Mas assim, né? Ele estava longe, mas ainda mais próximo que a vez anterior, né? Porque aqui quando ele tocou aqui, ó, a média estava aqui, né? Nesse momento aqui ele está bem mais longe que todas as outras vezes. O que eu quero dizer com isso? Esse elástico está bem esticado. Esse elástico está bem esticado, tá? Então olha a distância que ele está da média de 50 agora. Olha isso, tá? Então está bem longe, bem longe. Atenção nisso daí, para não querer entrar vendido quando o preço já está muito longe. Você já perdeu o bonde, né? Aí você quer correr atrás dele, entrar, a chance de você machucar aqui começa a ficar mais alta, tá bom? Então bastante atenção nisso para não tomar um ataque aí de graça. Vamos dar uma puxadinha lá no DXY para só encerrar essa leitura de câmbio. Aqui, vou voltar aqui, ó. Vou puxar, vou aumentar, né? Vou estender, ó, o canalzinho, né? Olha que interessante, ele fez um padrãozinho de confirmação. Na verdade foi quase um impulso, né? Eu gosto muito quando ele faz uma confirmação mais bonita, mas ele fez, tá? Então, olha isso. 1, tentativa 2, tentativa 3, foi lá na média de 200 e acabou aqui, ó. Tentativa 4, tentativa 5, voltou na média de 50 e bum, explodiu. Ele volta para confirmar? Volta, porque nessa vela aqui, ó, não, perdão, aqui ficou feio esse desenho. Ó, nessa vela aqui, essa vela, né? Ela abre e chega a buscar a região para testar. Então ela abre, vem aqui e volta, tá? Isso você consegue ver em gráficos menores, de minutos, mas ele acabou fazendo essa confirmação. Olha aqui um exemplo, é o de 15. Então ele rompe e volta, mostra para nós que essa resistência se tornou um suporte e segue o caminho dele. Então respeitou bem e acabou acontecendo. Só que aconteceu isso num gráfico menor. E aí você precisa ter uma noção de leitura de candle melhor, tá? Caso você não viu isso, legal? Sempre utilizar. Por isso que muita gente às vezes me fala assim, qual gráfico, qual tempo de tela que você opera? Cara, eu não consigo falar isso, eu opero 15 minutos, não. Eu opero todos, porque eu só consigo tomar uma decisão se eu ver toda a imagem completa, desde os gráficos maiores para os menores, e ali depois eu vou tentar encaixar na seguinte situação. Essa situação específica é justamente isso. Eu preciso esperar o rompimento dessa lateralização, e depois que rompeu eu preciso de confirmar. Então se eu estou olhando o H1, ele rompeu, e o preço na vela seguinte começa a voltar,
e eu preciso estudar mais. O que eu vou fazer? Buscar tempos menores. Olha lá, 5 minutos, 15 minutos. Já começa a me dar padrão. Olha aí que maravilha, né? Ó, padrãozinho, né? Então o que é o padrãozinho? Superação dessa vela, stop aqui de baixo, seguiu bonito, né? Se for, eu não tô nem falando que é o DXY, pode ser qualquer ativo. Isso aconteceu, é o padrão que a gente gosta de operar, que são a confirmação de rompimento, tá? 90% dos rompimentos são falsos. Então, se a pessoa entra aqui em cima, ela às vezes vai pagar um stop muito caro, não vai aguentar, não vai suportar, porque o correto seria um stop abaixo das médias maiores. Inclusive o setup, acho que do Oliver Vélez fala muito disso. Mas se você é um stop dificílimo de pagar. Imagina isso aqui, você operando $1, por exemplo, ou um contrato, um índice de qualquer lugar que for, é um stop altíssimo. Né? E a hora que dá um calorzinho aqui, o que a pessoa faz? Ela sai, ela não respeita o stop dela. E depois o ativo segue o caminho. E aí o que ela fala? Tomei um stop e o mercado foi para onde eu tinha feito a minha leitura. Tá bom? Então por isso que é bom esperar a confirmação. A confirmação é muito aliada dos ansiosos, tá? Então é isso, tá? DXY no H1, vou pôr no H1 aqui, é muito esticado da média de 50 também, tá bom? Muito esticado da média de 50. No gráfico diário a gente tem a média de 400 ali, vou pegar essa seta aqui, vou arrumar ela, olha lá, tá? Então no diário a gente tem a média de 400 ali, mas ele tem espaço para subir até os 104 mil, tá bom? Isso aí. Amanhã a gente volta 9h30, hoje 10h45, resultado de PMI americano, ficar de olho, pode trazer grande volatilidade, mais notícias durante o dia, e vamos acompanhar e trazer amanhã mais leituras. Forte abraço.